Olá, turma do 7º ano. Eu sou a professora Cida de Geografia. Estamos na 19ª semana de atividade e vamos falar de regionalização, regionalizar. O que é regionalizar, tá? Então, regionalizar é dividir a área em partes menores, como algumas características, tá? É importante. Ou seja, essas características é importante também para a ação governamental, ok? E nós temos como exemplo aqui, quando a gente fala de regionalizar. Não sei se já ouviram falar, mas é muito famosa a Avenida 25 de Março em São Paulo. Então, se eu fosse regionalizar ali a cidade de São Paulo, né, o estado, mas a cidade ali em si, por exemplo, no Brás, né, eu faria o quê? Eu simplesmente ia definir como uma área de preços populares, tá? Ou seja, um lugar que as pessoas vão encontrar mercadorias, né, produtos de preços populares, ou seja, de fácil acesso para muitas pessoas. Então, eu preciso, para existir a regionalização, precisa ter alguns critérios, né? Alguns critérios para acontecer essa regionalização, tá? Então, esse aí foi um exemplo, né, de uma cidade, né, ou de um bairro, tá? Que para ser regionalizado usaram-se esses critérios, ou seja, com essas características, tá bom? Mas nós temos mais exemplos. Eu tenho um espaço grande, muito grande, para eu dar conta, né? Para a gente dar conta de desenvolver alguma coisa, fica complicado ele sendo extenso desse jeito. Aí usa-se essa forma, né? Vão regionalizar para ficar mais tranquilo, ou seja, para você se organizar, tá? Então fica bem mais tranquilo para você organizar esse espaço aí. Quando ele está dividido, vão ter partes menores, né? Então essa organização aí fica mais tranquila e mais fácil, ok? Por quê? Porque se não regionalizar, fica difícil de organizar um espaço, tá? Vamos lá, outro exemplo, a sala de aula. A sala de aula, o professor vai falar alguma coisa de um trabalho, exemplos, tá, gente? Alguma coisa sobre um trabalho, ou vão realizar um trabalho dentro da sala. Vai conseguir sair alguma coisa legal se tiver todo mundo junto, misturado, falando alto, todo mundo dando opinião ao mesmo tempo? Não, né? Então, para isso que pode se fazer dividir em grupos, né? Então, eu vou regionalizar. Eu vou dividir em grupos. Mas eu preciso de ter alguns critérios. E tem um menino, tem um aluno que ele é tão tímido e vai ficar na turma, né? No grupo daqueles meninos que falam muito, né? Que querem só... que agitam mais. Então, ele vai ficar bem tímido naquele meio ali. Mais tímido ainda, né? Então, não. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir em grupos. Grupo de dividir por notas, posso dividir por idade, né? Posso dividir dessa forma que eu falei para vocês, um grupo de alunos mais tímidos, né? Grupo de alunos que já tem uma desenvoltura, né? Assim, que gostam de falar mais. Não que saibam, tá? Não misture. Não que saibam mais, não quer dizer nada disso não. A gente está usando aí alguns critérios para fazer essa regionalização,
tá bom? Porque se tiver uma sala com 50 alunos, fica impossível de você se organizar, né? Então é por isso. E a regionalização mais importante que a gente conhece e que vocês vão ouvir falar foi adotada pelo IBGE, tá? Ah, tá, mas existe só essa, professora? Não. Existem outras, né, formas, outras propostas, a palavra correta é essa. Existem outras propostas, como a do Milton Santos e da Maria Laura, né, que era também uma forma, tá, uma proposta de regionalização, ok? Essa proposta do Milton Santos e da Maria era meio que diferente. Por quê? Porque ele queria dividir em 4 regiões, tá? Então, ou seja, ele queria fazer essa regionalização em 4 regiões, que seriam elas Amazonas, Nordeste, Centro-Oeste e a concentrada. Concentrada, o que quer dizer concentrada, gente? Né? Uma concentração de pessoas, de dinheiro, de informações, tá? E tem outra também, outra proposta que é do Pedro Pinchas, né? Seria a geoeconômica, que iria dividir, acima aí, gente, na pronúncia minha ficou errada, tá? Amazônica. Que foi a do Milton Santos, tá? E da Maria Laura. Então, tem essa do Pedro Pinchas, que é a geoeconômica, a proposta geoeconômica. Tá, mas e a diferença? A diferença é que seria amazônica, a região Nordeste e a Centro-Sul. Entenderam aí a diferença? Que da primeira seriam em 4 e essa que eu falei agora do Pedro seria em 3 regiões, ok? Tá, mas e aí? Ficou a importante, que é uma das mais importantes, né? Que a gente fala muito dela, que foi adotada pelo IBGE, por quê? Ela é dividida em 5, né? Ficou dividida em 5 regiões, sendo elas a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Que também ocorre, né? Acontece em função de fatores geográficos, climáticos e socioculturais, tá? Então, para acontecer a regionalização, precisa de critérios, tá? Precisam ter critérios, usar critérios. Normalmente são eles, tá? Geográficos, históricos, econômicos, sociais, políticos e culturais, ok? Então, se vocês tiverem dúvida, tá? Usem o livro que vai estar, que tem essa matéria, tá? Que esclarece direitinho para vocês. E também, continuando com dúvida, podem procurar a professora que está no grupo lá e disponível para atendê-los, tá bom? Então fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.